Olá e seja bem-vindo ao Primoverso, e o assunto são os bancos entrando no metaverso agora. Então temos últimas notícias do HSBC entrando no metaverso, JP Morgan, entre outros. E nesse vídeo eu vou falar para você por que esses bancos estão entrando no metaverso e, na verdade, uma série de outras empresas que vêm investindo também nesse metaverso. Mas antes de falar sobre isso, o que é o tal metaverso? A gente tem as descrições aqui da Web 2.0 e da Web 3.0. Acho que talvez você que esteja assistindo ainda tenha essa dúvida, será que já não existia isso há muito tempo? Por que todo mundo fala sobre o metaverso em si? Bom, nós podemos pensar em gerações do metaverso, pensando até em anteriores como Minecraft, Roblox, Second Life, que eram espécies de jogos ou ambientes, se ficar mais fácil de você entender, e dentro desses jogos ou ambientes você poderia ter uma segunda vida, vamos dizer assim, combinando o físico com o virtual. Então você tem o seu avatar, participa de um jogo, você pode comprar coisas dentro daquele jogo. A grande diferença entre essas versões anteriores, chamadas de Web 2.0, para a Web 3 ou Web 3.0, é que naquela você tinha os jogos centralizados ou esses ambientes centralizados. Uma empresa era dona daquele jogo, como por exemplo o Minecraft, adquirido pela Microsoft, e aí você tinha que comprar assinaturas daquele jogo junto à Microsoft, e essas coisas não eram transferidas lá dentro. Você poderia, talvez em alguns jogos, comprar roupas, comprar acessórios, mas você comprava sempre do dono do jogo, e não existia, por exemplo, a possibilidade de você trocar essas coisas por coisas físicas, ou também por coisas em outros jogos. E aí surge o blockchain, que já foi falado em vários outros vídeos aqui também do Primoverso. Vai lá, dá uma olhada, se inscreve por aqui também para sempre saber as novidades. Mas o blockchain entra trazendo novas possibilidades de que você seja dono de um ativo digital e que isso tenha um registro. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre o Decentraland construído em cima do Ethereum, ou quando falamos de outros metaversos como Sandbox, você tem a possibilidade de comprar os ativos digitais usando moedas daquele jogo, por exemplo. Existe uma criptomoeda Sand, e aí você pode comprar aquelas criptomoedas para investir ou comprar para utilizá-las nos jogos. E aí você pode comprar itens também utilizando NFTs, que são os Non-Fungible Tokens, ou seja, a tokenização de determinados ativos. Vamos parar um pouquinho e utilizar uma analogia para ficar mais fácil e daí a gente entender por que a HSBC está comprando terrenos no metaverso, JP Morgan, até a Heineken criou um lounge com uma cerveja virtual no metaverso. Então imagine que nós estejamos aqui num ambiente virtual e eu tenho, por exemplo, alguns objetos, livros, outras coisas. Se eu tivesse no jogo, isso seria de propriedade do jogo, numa versão anterior. Quando eu estou na Web 3.0, eu posso ter um NFT que representa isso aqui e posso vender isso para outras pessoas. Ou posso também vender esse meu NFT em troca de dinheiro e usar esse dinheiro no mundo físico. É aí que as coisas começam a ficar interessantes para as empresas. Pegando aqui a notícia, que é bem recente aqui, a notícia dessa última semana agora de março, o primeiro banco a entrar no metaverso foi o JP Morgan. Inclusive tem um relatório muito bacana do JP Morgan, que eu vou deixar o link aqui logo na descrição. Ele fala de todas as oportunidades do metaverso, é um relatório bem bacana, com 20 páginas mais ou menos, falando para você como que é essa questão de jogos, marketing, uma série de coisas, para que você esteja preparado para esse futuro que na verdade já é o agora. Então o JP Morgan foi o primeiro banco, e qual que é a abordagem dele no metaverso? Ele foi lá e criou um lounge, ou seja, um espaço para os seus próprios clientes. E aí ele vai poder levar os seus clientes físicos para aquele ambiente virtual, com óculos virtuais, por exemplo, com outras experiências, e oferecer coisas dentro daquele lounge, como por exemplo coisas que podem ser compradas ou mesmo trocadas e vendidas entre as pessoas lá dentro. Então, nesse sentido, a primeira abordagem aqui de teste dessa ideia, segundo o JP Morgan, é muito mais sobre uma perspectiva de marketing e entendimento daquele ambiente do que, num primeiro momento, de criar produtos ali. O que nos leva a pensar em 4 tipos de estratégias que as empresas podem ter ao entrar no metaverso. A primeira, na verdade, não é uma estratégia, que seria você ficar de fora. A segunda é entrar no metaverso sobre o ponto de vista do marketing, como está fazendo
fazendo, JP Morgan, marcas como Adidas, Gucci, que entraram para poder ter um outro espaço de propagandas lá. A terceira abordagem das empresas é entrar no metaverso para criar produtos e serviços. Empresas, por exemplo, que estão criando suas próprias coleções de artes, NFTs, entre outros tipos de coisas. E o quarto modelo é quem está criando as plataformas baseadas em blockchain ou metaversos próprios como Decentraland, Sandbox e um monte de outros modelos de negócios que surgem hoje, como o próprio OpenSea, que é de certa maneira um mercado livre para a comercialização desses tokens não fugíveis que são NFTs. Então o JP Morgan foi o primeiro banco e os outros bancos não ficam atrás. Logo em seguida, nessa semana mesmo, nós temos o HSBC. Esses dois links vão estar aí para você, mas você pode procurar as notícias também. O HSBC entrou no metaverso através do Sandbox. O Sandbox é um metaverso que ficou bastante conhecido também porque tem personalidades famosas comprando terrenos lá nesse metaverso. O Snoop Dogg teve uma notícia bem famosa aí que quem comprou um terreno ao lado do terreno do Snoop Dogg pagou, salvo engano, mais de 400 mil Ethereums, né? Então um custo aí absurdo de milhões de dólares. E por que essas empresas todas estão entrando? No caso do JP Morgan, olha só a estratégia. Ele criou um lounge para poder levar pessoas virtualmente para lá e poder começar a criar outros benefícios ou outros produtos para esses clientes que vão para lá. No caso do HSBC, a estratégia é diferente. Ele criou uma parceria com o Sandbox, no caso do JP Morgan, era o Decentralized Land, e o HSBC, nessa parceria junto com o Sandbox, ele procura engajar agora as pessoas que jogam games virtuais. Ou seja, o grande objetivo aqui é criar uma conexão entre o banco e as pessoas que jogam, os gamers, streamers e esportes. E os detalhes aqui ainda estão sendo revelados, mas o HSBC fala nessa reportagem também que espera um crescimento exponencial por causa dessas experiências. O que nos leva, mais uma vez, àquelas 4 estratégias: ficar de fora, utilizar para o marketing, criar produtos na Web3 ou criar plataformas dentro da Web3. E cada vez mais, para concluir esse vídeo aqui, nós vamos ver as organizações fazendo isso. Se a sua organização está de fora, você pode perder um momento de aprendizado importante. Aqui vão ocorrer grandes mudanças, ainda existem incertezas entre quais metaversos vão ser os melhores, quais metaversos talvez vão ser descontinuados, mas o mais importante para toda a organização e para você que está assistindo esse vídeo é a experimentação, porque você ganha um aprendizado aqui. Eu vou deixar um outro link do Primo Tech, que é o podcast oficial do Grupo Primo sobre tecnologia, para que você possa se manter atualizado sobre metaverso, NFTs, blockchain e todos os outros assuntos de tecnologia que impactam o futuro das profissões, o seu trabalho e as organizações também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.